Olá, seja bem-vindo a mais um encontro conosco. Vamos tratar de novo, né, dessa implementação do novo ensino médio. Seja bem-vindo ao nosso encontro. Esse encontro, na realidade, é uma continuidade dos diálogos formativos em ação, etapa 2. Nós já tivemos, né, o nosso primeiro encontro, e esse nosso primeiro encontro, ele foi, na realidade, dialogado com a professora Carol, com o professor Edirley, né, Castro, que fizeram uma conversa geral sobre esses itinerários formativos. Então, aqui nós temos mais dois colegas professores, né, como nós, professores, e aí a gente agradece a sua presença professor, a sua presença gestor, a sua presença pedagogo e os demais pessoas que estão nos acompanhando. Aqui nós temos, né, presente no nosso estúdio, nós temos o professor Edirley, né? Seja bem-vindo, professor Edirley, daqui do CEMEAN, prata da casa. Nós temos a professora Kaelen, né? Professora Kaelen, também seja bem-vinda, prata da casa também. Então, aqui o negócio vai brilhar, porque nós só temos pessoas especiais como você que está nos acompanhando, certo? Então, nós vamos iniciar fazendo essa abertura, ouvindo as considerações iniciais dos nossos colegas, professora Kaelen e professor Edirley. Bom dia a todos, né? Bom dia aos nossos gestores, professores, pedagogos, todos que estão nos acompanhando nesse momento. Voltamos aqui para falar um pouco mais de cultura digital, né? Essa unidade curricular que ela é bastante polêmica, nova, bastante interessante, né? Então, assim, não desmerecendo as demais, mas ela é uma unidade curricular que, vamos dizer assim, em termos de tecnologia, está mais a flor da pele, né? Está mais assim próxima, está mais evidente, vamos dizer dessa maneira, né? Então, estamos aqui para justamente esclarecer, para ajudar a desenvolver essa unidade curricular da melhor maneira para os nossos estudantes, né? Para que eles tenham um melhor aproveitamento. Tá? É verdade, né, professor Edirley? Na realidade, nós temos várias unidades curriculares, cada uma com a sua importância geral, mas, assim, agrada muito aos nossos alunos por causa do seu protagonismo juvenil. Então, o protagonismo juvenil e a cultura digital, eles estão muito relacionados. Mas, assim, hoje nós vamos tratar, e como sempre, né, aquilo que a gente trabalha, a gente evidencia. Então, assim, mas nós temos várias unidades curriculares comuns, e hoje a gente trata de cultura digital, né, professora Kaelen? Isso mesmo. Olá, professores, gestores, comunidade escolar que está nos acompanhando nessa transmissão. Hoje a gente tem um momento aí de troca de experiência acerca da unidade curricular de cultura digital, como bem o professor Ed falou. É uma continuidade, então a gente imagina que algumas informações, algumas orientações vocês já tenham, né, aí se apropriado. E hoje a gente vai trazer atividades um pouco mais práticas para trabalhar a cultura digital, para apoiar você, professor, apoiar as escolas nesse trabalho dessa UCC que está aí, que vai acompanhar os alunos do início do ano até o final, né? Então, a gente espera contribuir aí, professor e demais que estão nos acompanhando para um bom ano letivo. Então, vamos lá, professora Ana? Vamos, Kaelen. Então, nós vamos começar retomando o que já foi apresentado, que vocês vão observar nessa cartela, que vai ficar exposta, né? Então, nós temos aí a arquitetura do novo ensino médio, né? Então, nós sabemos que este ano é ano de implementação, é implantação do ensino médio, nós estamos todos realmente voltados para essa implementação. E aí é interessante que nós olhemos bem, já reconheçamos. Aí nós temos a FGB, né? Então, a oferta da secretaria, a arquitetura da nossa secretaria, ela vai apresentar e ela vai garantir o que está na 13.415. Então, a oferta FGB, que é Formação Geral Básica, com as respectivas áreas, as áreas do conhecimento. Vocês sabem muito bem que a gente ainda vai ter esse encontro sobre a FGB, para tratar sobre a FGB, mas nós já sabemos que todo o trabalho feito na FGB, ele é interrelacionado pelas áreas. Então, nós temos aí as linguagens e suas tecnologias, nós temos matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias,
e ciências humanas e sociais aplicadas, né? Então, junto a isso, que a gente já tinha hábito de conhecer por meio dos componentes curriculares, nós temos os itinerários formativos. E para a construção de itinerários formativos, há uma necessidade de se obter uma estrutura que faça essa relação. E essa relação são os eixos estruturantes, como vocês estão podendo observar na cartela. Então, quais são os eixos estruturantes que norteiam todos os itinerários formativos, não só da arquitetura do novo ensino médio no Amazonas, como da arquitetura do novo ensino médio e a possibilidade de oferta dos variados itinerários que os alunos tiverem no Brasil. Então, nós temos o quê? Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e o empreendedorismo. É interessante a gente observar que não se pode pensar em um itinerário formativo sem que atenda a algum desses eixos estruturantes. Bom, então nós vamos ver aí nesse nosso lado aí de itinerários formativos, então é comum para nós já ouvirmos isso. A Secretaria de Educação, ela apresenta como itinerários formativos a proposta do ensino é apresentada por meio de unidades curriculares. Elas são unidades curriculares comuns, unidades curriculares eletivas, né, de aprofundamento. E hoje, nossa conversa é sobre unidades curriculares comuns. Então, nessa decisão da própria secretaria de ofertar esses itinerários das unidades curriculares comuns, como vocês estão vendo, então, nós iniciamos de forma processual. 2022 oferece-se projeto de vida, projetos integradores, cultura digital, a que nós vamos tratar hoje agora, educação financeira, fiscal e empreendedora e estudos orientados. Gostaria que vocês continuassem olhando para essa cartela e acompanhassem aquilo que eu estou tratando em relação a isso para 2022. Mas é a arquitetura do novo ensino médio do Amazonas, nessa implementação, que 2023 nós tenhamos mais unidades curriculares comuns, nós teremos outras, interculturalidade e diversidade amazônica, voltadas para as segundas séries, e educação ambiental e sustentabilidade também voltadas para a terceira série. Então, não se esqueça, hein? A gente só está começando, tá bom? E aí, como nós estamos acompanhando vocês, dando continuidade, nós vamos agora nos concentrarmos em cultura digital. E, para isso, né, trazendo uma forma dinâmica que nós temos aqui com os nossos colegas, a gente já tem hábito, né, de, dentro daquela forma muito cognitiva, perguntar qual o conceito, né? E aqui o formato que os colegas trazem para nós, os colegas professores trazem a partir de uma indagação, de uma entrevista, de uma pesquisa de opinião, não é, professora Kaellen? Isso mesmo, professora Ana. Para a gente começar a falar sobre cultura digital, nós, né, professor Ed, a gente achou por bem escutar alguns colegas professores, pedagogos, para ter um entendimento do que eles pensam quando escutam o tema cultura digital. Antes da gente iniciar falando das nossas sugestões metodológicas e sobre o plano de ensino, o que você, professor, pensa quando escuta o tema cultura digital? E para adiantar um pouco essa pesquisa, a gente fez aqui no CEMEAN com alguns professores e nós temos 3 depoimentos que a gente vai mostrar para vocês e fazer alguns comentários. Então, no depoimento 1, né, o entrevistado indicou que cultura digital dá ideia de sala de aula utilizando vários recursos tecnológicos. Uma ideia diferente de sala de aula da qual participei, por exemplo. Papel, lousa, lápis, caneta. Traz a ideia de uso de computadores, de laptops, o próprio celular do aluno. Ao invés de bloquear a tecnologia, fazer bom uso dela. Essa foi a primeira opinião que a gente teve, o primeiro depoimento. O segundo foi: cultura digital faz ele lembrar ferramentas de multimídia que podemos utilizar para interagir com as pessoas e também transmitir ou não o conhecimento. Esse foi um pouco mais sucinto, mas trouxe aí 2 contrapontos que depois a gente vai comentar também. E o terceiro depoimento traz aí o conceito de diversidade, da ética, interação, comunicação e de comunidade. Muito bem, tivemos opiniões, nós fizemos a pesquisa, né, opinião aberta, professora Ana e professor Ed, com mais de 3 pessoas. Nós fizemos, acho que mais 5, né? Tivemos várias opiniões, mas a gente fechou essas porque a gente achou que estavam mais
diferentes de conceito, diferentes de opinião, mas traziam muito sobre aquilo como se pensava na cultura digital lá atrás e como se pensa na cultura digital hoje, né? E o depoimento 1, né, professor Ed, a gente viu aí que a pessoa pensa que a cultura digital é diferente daquilo que ela aprendeu lá atrás, onde os recursos que eram tecnológicos eram lápis, caneta, quadro, papel, não deixam de ser recursos tecnológicos mais apropriados para uma determinada época, né? Então, traz aí a ideia diferente, mas hoje ele já indica que a tecnologia e a cultura digital vem para contribuir e fazer bom uso na escola, né? Então, já traz aí um contraponto um pouco diferente. E aí, professor Ed, o que você achou desse primeiro depoimento? Então, a gente pode perceber em todos eles, mas esse primeiro em especial, a questão da expectativa, né? Aquela ideia de que a cultura digital tem algo a ver com a tecnologia, tem a ver com o uso das redes sociais, da internet, né? Tem um contexto mais voltado para a automatização, né? Então, com o advento da internet, da indústria 4.0, esse mundo ficou realmente mais automático, tudo conectado. Então, a expectativa de que as coisas estejam mais automáticas, né, ela acaba aflorando nessas opiniões, né? Então, quando se tem, no depoimento dele, no depoimento 1, a gente percebe que ele teve uma ideia de sofisticação, de algo que seja diferenciado em termos tecnológicos na sala de aula, né? E cultura digital tem a ver também, né? Claro que a gente acaba tendo que utilizar de recursos tradicionais para explicar recursos mais sofisticados, né? Então, a nossa intenção, principalmente em cultura digital, é desmistificar isso, né? É utilizar todo esse conhecimento, esse aparato tecnológico, né, e das redes sociais, principalmente, né, do mundo digital, e levar para a sala de aula de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais consciente, principalmente, né? Então, não é só a gente trabalhar em cima da sofisticação, mas em cima também do uso consciente desse aparato tecnológico. O depoimento 2, ele chamou a nossa atenção também, porque ele fala assim, que as ferramentas multimídias podem transmitir ou não conhecimento. E isso também é um tema que a gente pode, acredito eu, puxar para a questão das fake news. Fake news a gente sabe que hoje é muito debatido aí no nosso meio, na educação, entre os professores e alunos, a comunidade como um todo. Então aí a gente tem que transmitir ou não. Será que tudo que está, né, posto na internet traz aí conhecimento? Então esse depoimento 2 já puxou mais por esse lado, que é um tema também que remete ao que a gente vai trabalhar no nosso plano de ensino de cultura digital. Já o depoimento 3 também tem correlação, porque fala sobre diversidade, sobre ética, comunicação, comunidade. Então, já traz também esse tratamento de informação que na cultura digital, na UCC Cultura Digital, a gente também vai trabalhar. Temos uma unidade específica para trabalhar esse tema com os nossos alunos, que faz os alunos refletirem, mas também traz o professor, né, professora Ana, para também estudar um pouco mais, se aprofundar sobre esse tema para poder debater, porque o nosso aluno, de fato, é o protagonista, ele que tem que também desenvolver essa criticidade em relação ao que a gente tem nas redes sociais. Então, esse foi o primeiro momento, né, que nós tivemos de escuta mesmo de professores e pedagogos para a gente começar a introduzir aí o plano de ensino de cultura digital. Certo, Kaela. Obrigada, Kaela. Obrigada, professor Edirley. Então, olha, bacana a nossa conversa, né? O nosso diálogo, exatamente, para fazer com que a gente possa compreender melhor como foi que nós construímos, como nós pensamos nesse currículo, essa garantia de currículo. E a gente precisa lembrar, né, que cultura digital está garantido na BNCC, né? Tem uma competência específica, né? Então, a Amazonas não podia deixar de não ofertar nos seus itinerários formativos, né? Não permitir que ele pudesse ficar diluído somente, que a cultura digital está presente em todas as áreas de conhecimento, se é necessário, mas aqui a gente vai dar um toque especial, ou seja, vai garantir
garantir como currículo alguns conhecimentos que a rede considerou necessários. E foi exatamente nessa elaboração, nessa reflexão, nesse estudo que foi feito pelos especialistas, né? Como nós já citamos, professora Vilmara Messa, Carol Góes, professora Kaelen Ferreira e professor Edilei. Então, foi nesse contexto de estudo, de investigação, que foi pensado, né? Vamos ver como é que a gente garante esses domínios de cultura digital, geralmente no nosso currículo. E aí a gente tem um formato, né? Nós fizemos como a gente precisa apresentar, nós ainda estamos num período de transição, mesmo sendo itinerários formativos, nós ainda estamos com o pé no antigo ensino médio, né? Com essa implementação do que se apresenta a partir das normativas vigentes. Então, nós fizemos assim, por unidades temáticas que fazem domínios maiores, dentro deles tem os objetos de conhecimentos mais específicos, mas nós fizemos também isso voltado para garantir que seja realizado por bimestres, tá bom? Então, no início, nós ainda vamos trabalhar os nossos itinerários formativos nesse formato. Por quê? Porque a oferta de cultura digital ela vai ser anual. Né? Então, ela sendo anual, a gente considera que seria importante para você, professor, para você, gestor, para você, pedagogo, e para você, estudante, que se de alguma forma estiver nos acompanhando, para que possa ser conduzido, né, num período, numa carga horária mais definida. Então, assim, professora Kaelen, professora Edilei, e me remonto mais à professora Kaelen, quando a gente trata do plano de ensino, como foi pensado esse plano de ensino, como foi elaborado, como foi que a gente pensou nessa estrutura mais sistemática dessa oferta na rede? Então, professora Ana, o nosso plano de ensino de cultura digital, como a professora Ana disse, ele está dividido para 4 bimestres, e cada bimestre traz uma temática, um eixo, colaborando com a divisão que a professora Ana já sinalizou lá no início, com os 4 eixos temáticos. A gente não pode fugir dessa orientação pedagógica que a BNCC nos traz. Então, cada bimestre vai trabalhar eixos diferenciados, e esses eixos, eles indicam outros sub-objetos de conhecimento. O currículo de cultura digital, ele é muito amplo, né? A gente pode deixar ele bem maior do que a gente está propondo enquanto secretaria, porque a gente também leva em consideração que o currículo ele é flexível e pode ser de acordo com a realidade da escola. Mas a gente tem que nortear a rede, né, com um currículo, e nós indicamos 4 temas que o professor Ed vai falar um pouco mais aí na cultura digital. Então, no primeiro bimestre, a gente pode verificar na cartela que nós abordamos aí o assunto de proteção de dispositivos digitais. Aí está relacionado à utilização do celular, dos tablets, dos computadores, da forma com a qual a gente pode fisicamente, né, mexer, tratar, manusear e se proteger também para que as senhas não sejam roubadas, para que você não possa perder a configuração desses computadores. Então, há uma espécie de introdução também ao hardware, à máquina, né, de cada um desses dispositivos, para que a pessoa que está manuseando ela possa ter a sua precaução, né, com relação à utilização e se preocupando, infelizmente, né, nossa sociedade tem pessoas que elas são maliciosas, né, e se preocupando com essas pessoas maliciosas, né. No segundo bimestre, trata da questão da segurança na internet. Então, o foco já é justamente nos acessos, nos aplicativos, nos sites, nas redes sociais, em todos os crimes que existem e que como a gente pode precaver esses crimes, né, como a gente pode tomar iniciativas, né, tomar ações para que nós não caiamos em golpes, não sejamos vítimas dessas pessoas maliciosas, né? O terceiro bimestre aí já está relacionado a comportamento, né? Está mais relacionado a como você deve conduzir as suas redes sociais, como você deve conduzir o seu negócio, né? Porque não deixa de ser hoje, principalmente com a pandemia, nós aprendemos que as redes sociais também podem ser utilizadas no empreendedorismo, né? Se você tem uma ideia, se você tem um negócio, tem interesse em abrir o seu negócio, você consegue, por meio das redes sociais, trabalhar a divulgação, trabalhar a negociação e
também tem que tomar cuidado com os golpes, né? Então, a cultura digital está relacionada também ao comportamento e ao relacionamento com as outras pessoas, né? E, por último, na unidade 4, nós podemos falar sobre a cybercultura. Aí, a cybercultura está relacionada a um conceito mais amplo, onde a gente vai falar das manifestações digitais, né? Manifestações, quando se fala de manifestações, está relacionado a grupos sociais também com determinadas finalidades, né? Para conseguir, de repente, arrecadar fundos para algum bem maior, ou para alguma pessoa, né? Ou então, de repente, para eleger alguém, né? Para você destacar algo que esteja precisando ou necessitando de atenção, né? Então, a cybercultura está mais voltada ao relacionamento entre os grupos sociais que também existe nessa sociedade digital, vamos dizer assim, né? Então, voltando na cartela do plano de ensino, nós vamos nos concentrar neste momento no segundo bimestre. Então, nós vamos agora, passando para a próxima cartela, fazer uma dinâmica, né, onde nós vamos dar sugestões de metodologias de como abordar dois assuntos que são bastante... Um é polêmico e o outro é bastante interessante, está relacionado ao comportamento dos nossos estudantes nas redes sociais também, e no mundo digital, né? A nossa primeira reflexão, ela vai ser focada em golpes, né? Então, a gente pode ver aí na cartela, onde o objeto de conhecimento da unidade curricular Cultura Digital que vai ser destacado neste momento são golpes falsos, né? Golpes, sites falsos, de venda, de relacionamento, de oportunidade de emprego, de doações e transações bancárias. Então, a dinâmica que a gente sugere para abordar esse assunto, além de abordar propriamente dito o assunto de forma tradicional em sala de aula, né, a gente também sugere uma metodologia de repente, de atividades mais dinâmicas, né, mais que esteja dentro do universo do nosso estudante. Então, a gente pode ver aí na próxima cartela que a atividade que nós estamos sugerindo aí é uma roda de conversa. Essa roda de conversa nós nomeamos de Se Liga, né, que ela se comunica um pouco com os nossos estudantes, né, dos nossos jovens, e ela está dividida aí em 4 etapas, né? Você pode ver aí que o professor ele vai disponibilizar, nesse caso, onde a gente está trabalhando uma escola que não tenha tantos recursos, né? O professor vai disponibilizar de forma impressa alguns relatos, né, aos alunos, e esses alunos eles vão estar divididos em grupos, tá? É importante que o professor também nomeie 2 pessoas, né, 2 alunos, para não só conduzir, mas para acompanhar, para registrar, né, para que depois esse grupo seja avaliado, né? Então, coloca ali um aluno para, de repente, ir anotando as opiniões dessa roda de conversa, né? E um outro aluno para ele ir conduzindo a dinâmica junto ao professor, né? Na verdade, quem vai conduzir é o professor, o aluno vai ser uma espécie de auxiliar dessa dinâmica. Então, o professor ele vai pegar e vai disponibilizar de forma impressa, né? Vamos pegar aí, por exemplo, 5 diálogos, 5 exemplos, 5 situações de golpes. É importante que sejam golpes distintos, né, para que cada grupo tenha uma reflexão diferente, tirem conclusões diferentes, porque depois isso vai ser socializado, né, entre esses grupos, né? Então, assim, os temas seriam interessantes serem abordados, temas diferentes, né? Um pode ser um golpe focado em doações, um outro pode ser focado em vendas, né? Um outro pode ser focado, de repente, um pedido de dinheiro, de depósito, por exemplo, para a sua família, né? Isso é o golpe mais comum, a pessoa utiliza o WhatsApp para se passar por um familiar e, de repente, enganar
outras pessoas para que sejam feitos depósitos, né? Então, os crimes digitais em si, é bom ele colocar depoimentos diferentes, né? Colocar casos diferentes para que ocorram reflexões e conclusões diferentes, né? Então, como falei, ao final, esses trabalhos eles deverão ser expostos, deverão ser expostos por meio de cartazes, né? Podem ser produzidos e expostos em uma feira, de repente, aberta a toda a comunidade, né? Vamos para a próxima cartela? Bom, na próxima cartela a gente tem sugestões aí de recursos. Então, ele pode utilizar recortes de jornais, de revistas, né, impressões de notícias online, né? Para a produção, ele pode utilizar de cartolina, né, todo aquele aparato que nós já conhecemos, tradicional, né? Aí seria uma escola que ela não contaria com tantos recursos digitais para abordar esse assunto, né? E é óbvio o espaço físico da escola também, para fixação dos cartazes por meio de uma exposição, né? A socialização é importante nesse momento, depois que forem tiradas as conclusões, né? Ok? A sugestão para avaliação. Ok, então, nós falando da avaliação, nós vamos colocar aqui duas opções de avaliações, né? As avaliações seriam para as escolas que possuem bastante recursos e para as escolas que não têm tantos recursos, né? Então, a avaliação das escolas que não possuem tantos recursos poderia ser por meio de cartazes expostos no corredor da escola, ou então numa sala de aula mesmo, né, para socializar com os próprios colegas, mas é importante abrir para a escola, né? Se todos puderem participar, se todos puderem ter o conhecimento, isso daí dá uma certa satisfação para o estudante também, quando ele está vendo o trabalho dele sendo exposto, ele poder ali defender a ideia dele, né? Poder defender todas as... mostrar o trabalho que ele teve ali, né? Então, assim, tem uma outra maneira que é para a escola de nível avançado. Na escola de nível avançado, aí você já trabalha um pouco mais a questão de produção de vídeos, né? A disponibilização desses vídeos por meio de uma rede interna também, né? Isso pode ser utilizado de forma que o estudante possa compartilhar de maneira digital, aí, usando os recursos mais internos, né? A produção que ele fez, né? E o estímulo da criatividade e já trabalha também essa questão da inibição dele, né? É claro que expor isso em redes sociais, aí já, nesse momento, nós não sugerimos, por conta que são menores, né? Mas, internamente, dentro da nossa comunidade escolar, esses vídeos, eles podem ser trabalhados por meio de um seminário, por exemplo, né? Serem mostrados e, de repente, dar oportunidade para esses estudantes explicarem como foi desenvolvido, né? Como que eles tiraram essas conclusões. Resumidamente, então, essa estratégia de colocar os depoimentos em mãos de determinados grupos para eles discutirem, tem como principal objetivo fazer com que os alunos reflitam sobre essas situações e indiquem, por meio de cartazes, por meio de vídeos, como eles podem evitar esses golpes, né? Como não cair nesses golpes, para também estimular a criatividade deles, para que eles possam compartilhar entre si e compartilhar com o professor também, né? Com os professores, com a comunidade escolar, como esses golpes podem ser evitados, né? Isso tudo é interessante porque faz parte do cotidiano deles e alguns deles nem percebem tanto, né? Eles estão mais focados ali em checar o que está à disposição dele, o que está mais, vamos dizer assim, legal, né? O que está mais interessante naquele momento para ele, ele acaba deixando de lado determinadas observações e caindo, infelizmente, em golpes, né? Então, isso serve não só para ele, como para a família também. Já pensou ele chegando em casa e compartilhando esse conhecimento? Isso tudo, assim, é estimulante, né, para ele, ok? Complementando, né, professor Ed, aí a fala sobre as sugestões metodológicas, é importante a gente também entender que a proposta,
aqui é trazer 2 níveis básicos de adesão à tecnologia, né? Então, professor, o senhor pode se enquadrar numa escola que tem um nível básico, poucos recursos informatizados, a gente sabe da realidade escolar, né, da estrutura da nossa rede, então a gente traz essa proposta para quem talvez não tenha esses recursos, né, computadores, tablets, mas a gente também não pode deixar de, né, sinalizar e ofertar uma sugestão metodológica para aquelas escolas que possuem laboratórios de informática, espaços de recursos de multimídia, enfim. Então, a proposta que o professor Ed trouxe é correlacionada a isso também. Então, professor, a gente traz aí o trabalho com cultura digital de maneiras diferentes, né? Mas nem sempre precisa ser com o uso de recursos informatizados diretamente, com computador, né, tablet, celular, enfim, porque a gente sabe da realidade que as nossas escolas possuem. Mas os temas, eles podem ser abordados, né? A questão mesmo da gente ir adaptando conforme a realidade que a escola vai ter. Então, foi muito bem colocado pelo professor Ed, né, as duas, falar sobre golpes. Hoje em dia é de extrema importância, é um assunto que permeia aí o cotidiano dos nossos alunos e eles gostam de falar porque eles vivenciam isso no dia a dia. Então, ali, o momento de discussão também vale ressaltar e vale abrir para as nossas turmas que elas falem por alguma situação que elas já tenham passado, não necessariamente a que saiu no jornal. A gente tem aí um momento de diálogo, né, professor Ed, que a gente imagina que seja riquíssimo, que a gente estima uma quantidade de aulas, né? Vocês viram que tem a primeira, segunda e terceira etapa, né, professor Ed? Mas isso não significa que se esgote em uma única aula a cada etapa dessa sugestão. Então, professor, isso também fica flexível dentro do seu planejamento. Percebeu ali que a sua turma está engajada, gostou de fazer a discussão sobre golpes, enfim, permita que eles tenham mais uma aula para discutir, para dialogar sobre o tema, né? Então, isso vai flexibilizando o currículo e também vai atendendo à necessidade da sua turma, tá bom? E a gente vai para o próximo agora, né? O próximo objeto de conhecimento, que está lá no 2º bimestre. Mas antes de falar de netiqueta, a gente colocou aí 2 frases para vocês fazerem uma leitura, professores que estão nos acompanhando. E aí, a primeira tem indicação. Você entregará o trabalho hoje? Caixa alta, né? A segunda já é com ali as iniciais em maiúsculo, falando, você entregará o trabalho hoje? Leia bem as 2 perguntas, são iguais, né? As frases são iguais. Mas vocês conseguem perceber alguma diferença nesse momento de leitura? Consegue, professora Ana? Consegue, professor Ed? Bom, eu acredito, né, professor Ed, que a outra agride, né, a nossa visão, né? Exatamente. Parece que tem alguma coisa estranha, como tudo em se caixa estivesse alta, gritando, né? como se estivesse enfatizando, falando com uma firmeza. Com mais firmeza, com uma certa... Às vezes dá até para você imaginar a pessoa com raiva, dependendo de como está escrito, as pessoas podem imaginar como a pessoa que escreveu, né, ela estava se comportando. Então, a netiqueta, ela trabalha justamente isso, que é o que a professora vai agora abordar. Exatamente, olha, a professora Ana e o professor Ed pescaram aí, né, a fala. Hoje a gente se comunica de forma virtual, muito, né, no dia a dia. Isso é comum à nossa realidade, né, da nossa sociedade hoje. E nem sempre a forma como a gente comunica é como o outro consegue perceber aquilo que a gente quis dizer. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quantas vezes uma frase ali no WhatsApp que a gente escreveu de uma forma foi lida pelo outro de uma maneira diferenciada, com um tom diferenciado. Então, o professor Ed falou exatamente aquilo que eu gostaria que vocês percebessem. Na primeira frase, a gente tem letras maiúsculas que denotam esse tom mesmo de imposição, né? De estar de uma maneira um pouco mais agressiva. A segunda não, já dá um tom um pouco mais suave, fazem a mesma pergunta, mas no momento de leitura transmitem uma informação diferenciada. Então, a etiqueta ela vai trabalhar justamente isso, né? A gente tem os espaços de convivência humana, eles possuem regras de comportamento e no ambiente virtual não é diferente. Se no nosso convívio presencial nós temos regras, no virtual também temos que trabalhar essas regras. E as boas condutas devem ser adotadas na internet e elas recebem o nome de netiqueta, tá bom?
Não vou falar mais sobre o tema, é só para vocês terem uma palhinha. E aí aqui a gente traz as sugestões metodológicas, né? Lembrando que essa primeira que eu vou apresentar é no nível básico, aquela escola que de fato tem um baixo, né? Baixa adesão de tecnologia, poucos recursos, mas que a gente traz também formas de trabalhar esse tema em sala de aula. A proposta aqui é a gente trazer uma campanha escolar com o nome #InternetComResponsa, trazendo uma linguagem aí bem da realidade dos nossos alunos. Lembrando, professor, que a gente tem que tentar, né, de todas as maneiras, das atividades que a gente propõe, se aproximar daquilo de como o nosso aluno aprende, né? Eu sei que às vezes a gente tem, né, uma didática um pouco diferenciada, né, um pouco mais séria, mas o nosso aluno ele também quer aprender da maneira que ele se relaciona, da maneira, ainda mais quando se fala do ambiente virtual, de espaços virtuais, né? A gente tem que conduzir, mediar, mas a gente também tem que trazer um pouco dessa realidade do aluno para chamar a atenção. Afinal, a gente gosta de falar daquilo que traz a nossa realidade. Então, a campanha Internet com Responsa, ela tem 3 etapas, tá bom? A primeira é uma pesquisa sobre o tema. Então, você, professor, nesse primeiro momento, é você que irá levar essa notícia impressa com situações que possam trazer ali, né, como essa que a gente mostrou, as frases em caixa alta, né? Situações que possam trazer pontos para se trabalhar na etiqueta. Mas a gente não vai falar nesse momento que a gente vai estar trabalhando esse tema para o aluno. A ideia aqui é fazer com que ele perceba sozinho, enquanto grupo, enquanto diálogo, do que vai se trabalhar naquele momento. Então, a segunda etapa é, de fato, o debate sobre o tema trazido, né? Dividir a turma de acordo com cada situação, em grupos de 5. A nossa ideia é que quanto menor a quantidade de grupos, mais dinâmico fica esse debate. Eles vão ter a oportunidade de dialogar em grupos maiores, mas em grupos menores acaba ficando um pouco mais produtivo, né? E tem como conduzir um pouco melhor. E aí, professor, a dinâmica desse grupo, você pode decidir conforme a sua turma, né? Isso também é bem flexível. O professor que está em sala de aula é que sabe quais são as melhores propostas para trabalhar com a sua turma, mas a nossa sugestão é em grupos menores. Tragam esses debates e a terceira etapa é eles elaborarem um painel ilustrado com as situações que mostram o uso da netiqueta e como podemos melhorar tais atitudes com pequenas mudanças. Um exemplo que se usa muito para trabalhar esse tema e que chama a atenção do aluno é fotografia, né, professor Ed? Tem colega que gosta de tirar foto, tem outro que não gosta. Tirar uma foto de um momento, você saiu ótimo, cabelinho todo arrumado, todo perfeitinho, mas o seu colega saiu numa posição não muito confortável. E aí, esse é um bom exemplo de você postaria ou não postaria essa foto nas suas redes sociais. Até onde você estar bem numa fotografia pode, de alguma maneira, deixar o seu colega constrangido. Então, trazer situações do cotidiano do aluno fazem eles refletirem sem não necessariamente a gente dizer o que é certo e o que é errado. Aqui é conduzir, é de fato mediar, né, para que o aluno mesmo enxergue como que essas regras de etiqueta elas são importantes, né? E aí a gente está trabalhando outros eixos para além do cultura digital, como a educação socioemocional, a empatia, a ideia de você se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente tem vários temas que também são correlacionados e que no organizador curricular de cultura digital tem as indicações. Então, o professor vai poder ver ali o que além do objeto de conhecimento está sendo trabalhado. Então, a gente tem essas 3 etapas aí na sugestão metodológica para nível básico, tá bom? E aí, que recursos você vai precisar, professor, se você for fazer essa dinâmica em sala de aula? Os recursos que a gente propõe jornais, revistas, né, impressões de notícias online, às vezes saem muitas notícias na internet que servem para trabalhar determinado tema, material para elaboração de cartazes, e aí a gente precisa analisar o que tem disponível na escola, né? Então, isso fica também a critério de cada professor. E o próprio espaço físico para fixação desses cartazes. A ideia nessa proposta, professores, nessa sugestão, é que esse conhecimento produzido por sua turma não fique só dentro da sala de aula, que ele seja socializado com a escola
de uma forma completa, onde todos os alunos tenham a oportunidade de, pelo menos, enxergar aquilo que você trabalhou. Então, exposição de cartazes, no momento do intervalo, faz ali a campanha, chama a atenção desse aluno para ver esse cartaz, né? Ele já vai ter ali uma ideia do que é aquele tema e vai se identificar com aquilo que está sendo trabalhado. Então, a socialização aqui é, de fato, muito importante, tá bom? E agora a gente vai mostrar a estratégia para as escolas de nível avançado, né? Claro que aí o avançado que nós consideramos é que tem um pouco mais de recursos informatizados, tá bom? Então, assim, mantém a mesma campanha, Internet com Responsa, só que a gente já traz uns outros recursos de maneira online para que você faça essa coleta dessa campanha. Então, a primeira etapa aí mostra a pesquisa sobre o tema, mesma que tem lá no nível, na escola com o nível básico, só que aqui a gente está utilizando o Google Formulário, para que toda a escola, e a proposta é essa, que toda a escola tenha a oportunidade de opinar sobre perguntas que envolvam situações que tenham na etiqueta, que seja necessário na etiqueta. Então, aí você consegue proporcionar, socializar esse Google Formulário. A gente sabe que as escolas elas têm grupos de WhatsApp, de alunos, redes sociais. Então, a ideia é fazer com que os alunos tenham acesso e a gente consiga fazer essa coleta dessas respostas. Dado o período dessa coleta de respostas na escola, a gente tem a segunda etapa aí da sugestão metodológica, que são os debates em grupo, né? E aí é mostrar os gráficos que o Google Formulário fornece para cada pergunta e fazer um debate do porquê que aquela pergunta recebeu aquela quantidade de resposta, se sim ou se não. Isso vai depender daquilo que você colocou no formulário, né? De que tipo de pergunta que você fez. E é legal ter perguntas que sejam visuais, com fotografias, que sejam ali do meio do aluno, né? Que falem a linguagem do nosso jovem, tá? E a terceira etapa seria a elaboração de peças de comunicação. Se você está percebendo que a linguagem do WhatsApp, né, é o que deu mais problema, que talvez os alunos estejam com dificuldade de se relacionar ali pelo WhatsApp, então já é um ponto de atenção. Por que não pensar peças de comunicação, aqueles posts que são feitos para rede social, para WhatsApp, para Facebook, para Instagram, para disseminar na escola também com boas práticas, com boas atitudes, a partir daquilo que os alunos sinalizaram. A gente tem aí 3 etapas, onde o aluno é protagonista, onde ele está refletindo sobre o tema e onde vocês estão fazendo também uma intervenção a partir daquilo que foi sinalizado. É importante a gente também ter isso em mente, professor. É proporcionar momentos de diálogo, mas proporcionar também momentos de intervenção, de melhoria daquilo que está sendo sinalizado. Ou, de repente, não, né, professora Ana? A escola, os alunos, olha, deram show, né, na etiqueta, não está tendo dificuldade nenhuma, né, Ed? É sinalizar essas boas atitudes. Poxa, que legal sinalizar que a nossa escola, nosso grupo de jovens, está praticando a etiqueta aí de uma maneira exemplar. Isso também é legal socializar, tá bom? Então, nesse nível avançado, a gente tem essas 3 etapas. E aí, os recursos utilizados são computadores, celulares ou tablet, acesso à internet na escola, data show e aí outros recursos que se tenha disponível ou adaptando, caso não tenham todos, mas, né, adaptando aquilo que é possível ser feito. A gente mostrou aí 2 sugestões também para o tema de netiqueta. Quanto à avaliação, né, para cada sugestão, tanto nível básico quanto nível avançado, a gente tem as mesmas propostas de avaliação, só que o produto que foi produzido por esses alunos foram diferentes. Na primeira proposta, a gente tem produção de cartazes, né, e na segunda, a gente tem peças de comunicação. Mas a avaliação, professor, vai ser a mesma, né, os critérios, quando for elaborar esse avaliativo, que vocês têm muita experiência também, devem ser os mesmos, né, para poder atender e realmente, né, analisar, avaliar a aprendizagem, né, as expectativas de aprendizagem da sua turma. Então, a avaliação em grupo através de rubricas, isso tem também, né, essa proposta, como a professora Ana falou, e vai falar um pouquinho mais, né, já no organizador curricular, e também a produção em si daquilo que o aluno fez em sala de aula. Então, essas são as 2 propostas. Poderia ficar falando um tempão aqui, né, Ed, de várias outras, e professora Ana, de várias outras sugestões metodológicas que a gente pode trazer, mas o tempo é curto, né, e aí finalizamos esses 2. E agora, professora Ana, vai falar um pouquinho mais.
Certo. Obrigada, Kaelen. Obrigada, professor Edirley. Eu acho bem interessante retomar esse diálogo acerca da avaliação que eles propuseram aí. O processo avaliativo está garantido na proposta curricular do ensino médio, então, professor, a gente precisa conhecer os documentos que a Secretaria está disponibilizando. Nós temos a resolução número 3 de 2022, que vem tratar também do sistema de avaliação. E, como eles apresentaram aqui, a necessidade desses itinerários formativos, eu sei que é novo esse processo, mas a gente traz uma reflexão acerca de que as rubricas sejam dialogadas com os próprios estudantes. Então, assim, é interessante que quem seja avaliado saiba até onde vai os níveis de desempenhos apresentados, que já vêm apresentados nos outros programas que nós temos aqui, como as outras unidades curriculares comuns já apresentaram, né? Está chegando, né? Chegou lá, superou. Mas, para eu tratar dos níveis de desempenho, seria interessante, em cada proposta metodológica apresentada, discutir com o nosso estudante exatamente quais seriam esses níveis de desempenho, até onde vai esse limite. Isso é muito importante, porque a gente pode, quando a gente é avaliado, a gente pode não estar sabendo em que está sendo avaliado, por que não conseguiu fazer algo que superasse a questão apresentada na metodologia indicada pelo professor, orientada pelo professor, mediada pelo professor. Então, é super importante que nós dialoguemos isso. Então, em relação às normativas, nós temos proposta de curricular de ensino médio, né? E nós temos também uma resolução que garante isso. E a gente retoma isso porque, no caso do professor Edirley, né, que apresentou, né, as rodas de conversa. Então, quando eu trato uma roda de conversa, é necessário que eu aborde um questionamento, não é? Então, quando você coloca esse questionamento, essa proposta de questionamento a ser trabalhada na roda de conversa, já posso dialogar com eles. Olha, como é que vai ser avaliada a primeira rubrica? Quem é que não vai conseguir tanto, que vai precisar melhorar? Por quê? Porque eu, sabendo da avaliação que vai ter, eu posso pular e eu posso não fazer etapas porque eu desconheço. Então, assim, na roda de conversa, o que a gente vai conseguir com a turma fazer como rubrica chegou lá? Nós vamos colocar na rubrica de chegou lá aquele que trouxe evidências, aquele que trouxe números de site, digamos assim, são 30% de pessoas que são atacadas por golpes falsos na internet, tantos por cento são para a área que tratam de romance, né? O namoro está em evidência, muitos sites acontecem nisso. Se eu, quando estou numa roda de conversa, apresento evidências de pesquisas feitas, que eu trago um argumento de autoridade, para onde vai? Eu posso superar. Então, é necessário que o estudante entenda qual é o ponto, qual é o passo do superar, qual é o passo do estar chegando para o chegou lá. Porque eu posso, de repente, não atender aquele processo avaliativo que é determinado somente pelo professor por não saber. Então, assim, é bem interessante a gente dialogar em relação a isso, porque os itinerários formativos, eles possibilitam isso, e a gente está dizendo aqui, conversando com vocês, aquilo que vocês já vêm estudando há bastante tempo, né, que é o protagonismo juvenil. E eu já fui professor de muitas experiências, então, eles mesmos são muito criteriosos nisso, mas é interessante a gente dialogar. Nós vamos realmente ter as nossas imperfeições, mas o diálogo com eles, para que a gente observe esses critérios que nós vamos analisar, serão bem importantes. Nós estamos, assim, concluindo o nosso tempo, então, em relação à campanha, a mesma coisa. O que vai ser chamado de... O que eu vou colocar, mediar como nível de desempenho apresentado, o superar, o está chegando, o chegou lá, o que eu vou colocar nesse app? Então, assim, numa campanha, o que eu vou acordar com eles que vai ser chegar a superar? Não é? Então, assim, são os recursos que eu vou utilizar. Se eu realmente usei uma argumentação profícua mesmo, que o outro vá realmente atender aquele chamado, aquela intervenção na realidade social. Então, tem N coisas que a gente ainda precisa deixar aí para vocês refletirem, né? Porque vocês são bons nisso, né? Vocês, com certeza, vão conseguir fazer um trabalho excelente, como vocês já fazem. E aqui a gente já...
reduzindo o nosso tempo, eu quero agradecer com essas considerações gerais. Primeiro, agradecer realmente ao Comitê de Implementação, à Secretaria como um todo, Secretária da Paz, Secretária Pedagógica, todo o aporte de pessoas que se envolveram nisso. Nós estamos aqui representando o Núcleo de Gestão Curricular, do Departamento de Políticas e Programas, né? Então, assim, e estamos com essa colaboração nessa unidade curricular com os colegas do CEMEAN. Então, assim, a gente tem muito agradecimento a fazer, agradecer a toda a equipe do NGC, né? Nós temos aí, agradecer você, professor, que compartilhou. Eu peço desculpas por a gente não ter identificado agora, mas assim ficam. Então, aí vai ficar o nosso plantão de dúvidas. Agradecer realmente a presença hoje, né, da professora Kaelen, do professor Adilei, agradecer toda a equipe do Núcleo que está dando esse suporte e esse apoio. Muito obrigada, professora Carol Benfica e todas as pessoas do Comitê de Implementação e todas as pessoas que nessa Secretaria de Educação enviaram todos os esforços para a gente chegar até aqui, tá certo? Então, assim, professora Kaelen, suas considerações finais, professor Adilei, e aí a gente vai deixar com você, que é você que conduz a sala de aula, não é? Então, professores, foi muito bom. Esse momento foi curtinho, deu para sentir um gostinho do que vai ser a cultura digital, do que está sendo nas escolas a cultura digital. E fica aqui, né, o nosso apoio. O plantão, como a professora disse, de dúvidas, ele está disponível, caso vocês queiram perguntar, caso vocês queiram ter uma conversa, ou entender um pouco melhor, tirar as dúvidas mesmo, a gente está à disposição, né? E a gente conta com vocês também na ponta para fazer a unidade curricular acontecer e que os nossos alunos tenham as suas expectativas de aprendizagem alcançadas. Bom trabalho a todos. Então, nós temos aí o plantão de dúvidas, né? Então, você pode acessar o IFS, né, que são os itinerários formativos, .uc.am@gmail.com. Anote isso aí. Todos os encontros a gente está colocando para vocês apresentarem, enviarem para a gente algumas dúvidas que vocês tiverem, a gente, como plantão, atende, tá? Professor Edilei. Queria agradecer pela oportunidade, né, da gente ter esse diálogo com os nossos professores, os nossos gestores, os nossos pedagogos, toda a comunidade escolar, né, e também me colocar à disposição, né, por meio também do plantão de dúvidas, para que a gente possa estreitar esse nosso contato, né, para que possamos esclarecer da melhor maneira, trabalhar juntos no desenvolvimento dessa unidade curricular Cultura Digital, desmistificar todas as nossas dúvidas para que a gente possa fazer aí um bom trabalho, que vocês já são expert nisso, né? E agora com essa tecnologia, com todos esses aparatos que nós temos agora e a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, possamos explorar ao máximo e conseguir os melhores resultados com os nossos estudantes, tá? Desejo bom trabalho a todos. Então, fique aí, ainda temos Educação Financeira Fiscal Empreendedora daqui a pouco, não desligue aí não, continue no YouTube, que nós já vamos só voltar com uma outra equipe também para tratarmos das unidades curriculares comuns, tá bom? Muito obrigada a você que nos acompanhou, tá bom? Retome esse vídeo, divulgue esse vídeo, né? Acompanhe, divulgue para os colegas, professores, né? Retome conosco aquele ponto que lhe interessou. Então, muito obrigada mesmo, que tenham um dia agradável, né? Que tenham momentos agradáveis e sucesso no trabalho na escola.